E além do Thiago Mendes, né, o Vasco, a gente sabe que a prioridade do Vasco é a contratação de um atacante de velocidade para atuar pelos lados do campo. O Thiago Mendes preenche a lacuna do volante. O Vasco pretende trazer 2 reforços no máximo, ou melhor, no mínimo. Um volante, como é o Thiago Mendes, que pode jogar tanto de primeiro homem como de segundo homem de meio campo, e um atacante pelo lado do campo. Já trouxemos aqui diversos jogadores que foram sondados, que o Vasco fez consultas e tal. E o nome da vez que apareceu, né, me chegou através de uma apuração antes mesmo da live, é o Alan Minda. Alan Minda, equatoriano de 22 anos, atacante equatoriano de seleção do Equador, inclusive jogou o último jogo das eliminatórias como titular contra o Brasil, empate em 0-0. Ele tem 22 anos e ele é da seleção do Equador também e defende o Cercle Bruges da Bélgica. É um jogador que saiu do Independente Del Valle, jogou também no Independente Juniors do Equador até ir para o Cercle Bruges da Bélgica. É um jogador que, nesta última temporada, disputou 41 jogos, marcou 3 gols e deu 6 assistências. E recentemente também estava no radar do Flamengo. Vale destacar também, é complicado, né? O Vasco lá atrás, no meio do ano passado, tentou o Gonzalo Plata. E o Flamengo acabou contratando o Gonzalo Plata. O Flamengo tentou no final do ano passado o Alan Minda. Não conseguiu. E agora o Vasco, né, entende, né, que ele está no radar também. É um jogador que joga no futebol da Bélgica e também pertence, né, é convocado para a seleção do Equador. O que pode facilitar? Os empresários dele, né, o escritório, né, que cuida da sua carreira, é do Brasil. É a OTB Esporte, que inclusive tem diversos nomes brasileiros. Né? Entre eles, por exemplo, o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, o Cleiton Silva, que o Vasco contratou e foi para o Rio Ave, ele também pertence a esse escritório. Então, o Hércules do Fluminense, que fez gol agora recentemente, é tudo desse mesmo escritório, desse mesmo agência, né? É o mesmo, é a mesma empresa que agencia a carreira do Minda, né? Então, isso pode, de certa forma, ajudar o Vasco. O Alan Minda, ele atua predominantemente pelo lado direito, mas também faz ali a função de segundo atacante e também joga pelo lado esquerdo. O atacante de velocidade é o que o Vasco espera contratar nessa janela, é a grande prioridade, então o Alan Minda aparece também como uma possibilidade. Ele foi sondado, o Vasco consultou valores, possibilidade de jogar no futebol brasileiro. É claro que é um mercado maior do que o mercado da Bélgica, mas a Bélgica está ali na porta da Europa. Então é um movimento de retornar ao futebol sul-americano. Vai depender do quanto o Vasco estiver disposto, mas a tendência e a expectativa era a tentativa até de um empréstimo, tendo em vista que o Alan Minda ele tem contrato até, deixa eu confirmar aqui, até junho de 2028. Então, se trata de um jogador muito jovem, que tem contrato longo e ele joga, portanto, no Cercle Bruges da Bélgica. Beleza? Jogador de seleção equatoriana, então, e de 22 anos, preenche o perfil, assim como a gente, né, já tinha falado aqui do Andrés Gomes, jogador que pertence ao Rennes e jogou no futebol americano também, tem a mesma idade, só que ele é colombiano, esse é equatoriano, mas preenche o perfil de que o Vasco procura e necessita. Se vai fechar, é o departamento. Mas a informação foi consultado, foi sondado, então faz parte de uma lista, de uma extensa lista que o Vasco tem, mas aí é aquilo que a gente já comentou aqui. Qual classe, qual prateleira ele está? É um jogador promissor, é um jogador de seleção equatoriana, é um jogador titular da seleção do Equador no jogo contra o Brasil, por exemplo. Se trata de um jogador rápido, né, que até entregou poucos em relação a números, se a gente for parar para pensar na Liga da Bélgica, você ter jogado 41 jogos, ter marcado apenas 3 gols e 6 assistências, não é tanto assim, mas é um jogador de intensidade, um jogador dinâmico, e que se vier, com certeza vai ajudar bastante. Mas a informação que eu tenho não é que exista negociações. Existiu uma consulta, uma sondagem, e pode vir a ser uma negociação
dependendo dos valores que foram ali colocados em pauta. Já esteve no radar do Flamengo, também está no radar do Vasco. Se trata de um jogador jovem, de 22 anos, equatoriano, de seleção do Equador, joga no Clube Bruges, do Cercle Bruges, melhor dizendo, da Bélgica.